Sobre os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Pereira e hoje eu vim aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus ele falou comigo e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra ela fala sobre a obediência. E eu quero ler para vocês um versículo que se encontra lá em Mateus 18, no versículo 3, que diz assim: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus ele quis dizer quando ele disse que nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus? Bom, Jesus nessa passagem ele poderia ter dito várias coisas. Ele poderia querer se referir a várias coisas, a várias igualdades que as crianças elas têm com o que nós devemos ter para entrar no reino de Deus. Mas uma coisa que eu tenho quase certeza é sobre a obediência. Uma criança ela é várias coisas, mas uma das coisas que ela é obediente. É mais fácil uma criança obedecer uma pessoa do que um adulto. E Jesus ele talvez quisesse falar isso para nós, que nós devemos ser como crianças, que nós devemos ser obedientes, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Talvez se nós não formos obedientes a Deus, nós não iremos conseguir entrar no reino dos céus, não obedecermos ao que a palavra de Deus diz. Por isso que hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a obediência que devemos ter. Eu quero falar com vocês sobre a obediência e sobre alguns homens de Deus que não foram obedientes a Deus e que, por causa disso, eles iam pagando por causa do seu pecado. Eu quero que você faça uma pergunta para você nesse dia de hoje, que é: eu tenho sido obediente a Deus? Nós temos sido obedientes ao Senhor? Essa é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer para nós mesmos. Eu tenho sido obediente a Deus? Porque é muito fácil a gente parar, olhar para o irmão e dizer: você não está sendo obediente ao Senhor. Nós queremos julgar alguém, mas não é assim. Nós devemos primeiro olhar para o nosso pecado, olhar para a nossa tribulação, a nossa dificuldade, olhar onde estamos errados, para depois queremos olhar para o irmão, queremos olhar para o outro. E essa palavra obedecer, obediência é uma palavra muito interessante, pois na Bíblia nós temos vários homens e mulheres que obedeceram, que foram muito abençoados por Deus, que foram ricamente recompensados pelo Senhor, porque eles obedeceram. Mas nós também temos exemplos de homens e mulheres que, por causa da desobediência, iam sendo destruídos pelo Senhor. Um exemplo deles é o rei Acabe, que por causa da sua desobediência, ele e a mulher dele foram mortos. E os cachorros ainda comeram eles, ainda lamberam o sangue deles, eles ainda foram amaldiçoados, ele e a casa dele. Mas uma dessas pessoas que eu quero falar aqui para vocês nesse dia de hoje é um profeta com uma história muito conhecida, um homem com uma história que eu acho que todos já conhecem, que é o profeta Jonas. Uma história muito famosa, que já foram feitas vários filmes, várias histórias, vários livros. E ele foi um homem chamado por Deus com uma missão importantíssima: pregar para os cidadãos de uma cidade que, por causa da desobediência, guarda essa palavra, por causa da desobediência, ia sendo destruída por Deus. Mas como Deus ele é rico em misericórdia, ele levantou um homem, um servo dele, para pregar o arrependimento, a misericórdia para aquela cidade. Mas esse homem levantado, esse servo, ele tinha uma mágoa no coração, porque o pai dele e a mãe dele tinham sido mortos por pessoas que habitavam em Nínive. Bom, pelo menos tem várias correntes teológicas que dizem isso, outras nem tanto. Mas por causa disso ele tinha uma mágoa no seu coração. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu ir para o outro lado. Lá em Jonas 1, versículo 3 diz o seguinte: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, de sua cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Saiba que nós não podemos fugir do Senhor. Lá no Salmo 139, no versículo 7 ao 10, fala que não é possível fugir do Senhor. Ainda que a gente fizesse no sol a nossa casa, o Senhor conosco estaria. Ainda que a gente fizesse nas mais altas profundezas a nossa casa, o Senhor também estaria conosco. E eu quero lhe fazer uma pergunta e eu quero que você reflita sobre ela.
que é quem está pagando a sua passagem. Quando você está no plano e no propósito de Deus, Deus ele te banca. Mas quando você resolve ir sem Deus, quando você resolve seguir um caminho sem o Senhor, um caminho estreito, você mesmo se financia. E o preço é você que vai pagar. E não é só o preço da passagem, é um preço muito mais caro. Jonas ele pagou um preço. Lá em Jonas 1, no versículo 4, diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aleluia! Quando não queremos contar com Deus, Deus mesmo se encarrega de colocar um obstáculo no nosso caminho, para que a gente reconheça que só Ele pode nos tirar de uma situação que Ele nos colocou. Mas quando você continuar lendo, você vai ver que ele é chamado pelos marinheiros para orar ao Deus dele. Mais à frente ele dá a sugestão de ser jogado no mar por causa que eles tiraram sorte. Eles pegaram todos os que estavam no barco e tiraram sorte sobre ele para ver qual deles era o culpado daquela situação, qual deles era o culpado daquilo ter acontecido. Então Jonas, mais à frente, ele resolve dar a sugestão de ser jogado no mar. Porque Jonas, ele queria morrer. Ele preferia morrer e pregar para as pessoas que habitavam em Nínive. Jonas, ele queria morrer, queria ser jogado no mar, queria ser comido por algum peixe, queria morrer de frio. Ele queria que tudo acontecesse com ele, mas ele não queria ir a Nínive pregar o arrependimento de Deus para aquelas pessoas. Mas os marinheiros eles não quiseram jogar Jonas por causa que eles estavam com medo, eles tinham temor do Deus de Israel, que era o Deus de Jonas. Eles estavam com medo do castigo do Senhor, mas por fim eles jogaram. Jonas ele queria morrer, mas Deus não deixou. Jonas ele foi engolido por um grande peixe, mas eu não quero falar a você sobre o grande peixe, mas eu quero falar a você sobre o Deus que criou o peixe, sobre o Deus que está conosco na nossa situação. E ainda que a gente seja engolido pelas dificuldades, ainda que a gente seja engolido pelas lutas, pelas tribulações, pelas aflições, Deus estará conosco. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E quando Deus ele está conosco, ainda que a gente passe por lutas, por dificuldades e por aflições, nós não devemos temer, porque a vitória será nossa. Mesmo que se levantem muitas dificuldades, mesmo que se levante tudo contra nós, se Deus está conosco, ainda que a gente passe pelo deserto, o deserto se tornará lugar de fartura. Eu quero que você saiba que o mesmo Deus que permitiu que Jonas entrasse na barriga do peixe é o mesmo Deus que irá permitir com que a gente saia vivo do deserto. É o mesmo Deus que irá permitir com que a gente saia vivo das lutas, das aflições, das tribulações. Então passe pela prova, mas passe pela prova dando glória a Deus. Amém? Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração e eu espero que Deus ele tenha falado com você nesse dia de hoje. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja. Em nome de Jesus. Amém.